Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos 6, 16 até o 18. Os versículos 16 a 18. Romanos, capítulo 6, versículos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Paulo escrevendo a carta à igreja e fazendo essa pergunta: Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos, repete comigo, vós fostes libertos do pecado. Quantos pode falar glória a Deus por isso? Quem ainda não foi liberto do pecado não pode dar glória a Deus, a não ser que você está dando pela fé, e vai ser hoje em nome de Jesus, amém? Tem alguns que não conseguem se libertar do pecado. Eu espero que, se for o teu caso nessa manhã, você possa ter essa conscientização que Deus já te libertou do pecado, né? Desse poder do pecado, dessa escravidão. E ele continua dizendo, versículo 18, a parte final diz: E vos tornastes escravos da justiça. Parece que está errado aqui o texto, né? Uma contramão, ou está dizendo uma coisa e falando outra no final. Não, é isso mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Você não é mais escravo do pecado, mas é escravo da justiça. Melhor dizendo, do Deus de justiça. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que agora o ministério da palavra seja o momento do teu Espírito Santo trazer a iluminação da revelação da tua palavra. Eu quero me submeter ao teu senhorio, eu quero falar aquilo que está no teu coração, né? Eu creio que o Senhor deu a direção para nós falarmos isso nesse domingo. Então nos submetemos totalmente, a minha razão, a minha emoção, o meu ser, ao Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, que paradigmas e preconceitos sejam destruídos hoje, para que o Senhor possa formar o conceito bíblico no coração dos teus filhos. Nos dá esse entendimento com a tua graça. Precisamos tanto, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a ministrar aos corações. Eu não consigo, né? Eu me esforço, eu quero fazer o melhor sempre, procurar estudar, ter intimidade contigo, mas a aplicação no coração, isso pertence a ti, Espírito Santo. Então eu quero te pedir que o Senhor possa trazer a iluminação e a revelação da tua palavra em cada coração. Que nós possamos sair daqui exortados, edificados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes do encontro, né, nós tínhamos começado a falar sobre algumas responsabilidades que aqueles que foram redimidos por Jesus têm. Responsabilidades essas que nós devemos cumprir elas. Quando nós temos uma responsabilidade e não correspondemos àquilo, nós estamos sendo irresponsáveis. Eu sei que existem várias responsabilidades. Eu não quis aqui em 2, 3 estudos achar que é só isso que Deus exige de nós. Mas uma das responsabilidades, a primeira que eu falei há 4 domingos atrás, se eu não me engano, quem lembra? 4 ou 5? Nós devemos ser santos. Uma das coisas, quando Deus, né, nos redimiu, nos comprou, é para que nós pudéssemos ser santos. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, diz que versículo 4, se eu não me engano, diz que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu nele para serdes santos. Então quando Deus, né, ele morreu naquela cruz, através do seu Filho Jesus, pagando o nosso preço, uma das responsabilidades é que nós
tínhamos que nos parecer com Ele, que a nossa vida tinha que ser transformada como a dele, e sermos santos como Ele é. Depois nós falamos que nós devemos ser fiéis. O que se requer dos despenseiros, daqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, é que quando Jesus voltar, eles sejam encontrados fiéis em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. E hoje eu quero falar que outra responsabilidade é que eu e você, nós temos uma responsabilidade de servir o reino de Deus. Eu quero começar dizendo nessa introdução que não tem como dissociar, separar a vida cristã de serviço. Não tem como dissociar, ou melhor, separar a vida cristã do serviço na casa de Deus. Não tem como você dizer que é um cristão se você ainda não serve o reino de Deus. E eu quero já quebrar esse conceito de achar que servir na casa de Deus é só ser líder. Porque tem muitos líderes também que acham que isso é serviço, né? Só. Não é. Então eu já quero tirar isso. Fala, pastor, então eu tenho que ser líder para cumprir a palavra de Deus? Não é isso que eu estou dizendo. O Espírito Santo vai te falar. Mas uma coisa é certa, não tem como você ser cristão se você não serve o reino de Deus. Se você foi redimido, lembra que nós falamos, só voltando um pouco, né? A primeira palavra sobre redenção. O que significa redenção? Redenção é um resgate, é uma compra, né? Quando Deus, através do sangue do seu Filho Jesus, Ele ali estava comprando para si, para Deus de volta, todo o povo. Então redenção é questão de propriedade. Nós paramos, nós não mais pertencemos a Satanás, que é o príncipe desse século, que ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Então nós somos propriedade de Deus. Então nós temos que entender que quando nós somos redimidos, quando nós somos resgatados, ou ontem nós falamos no batismo, regenerados, através da obra do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos propriedade de Jesus. E como propriedade sua, nós temos uma responsabilidade de servir o reino de Deus. E esses versículos, né, de Romanos capítulo 6, pelo menos de 15 até o 23, fala dessa teologia da redenção. Paulo, ele faz esse pano de fundo sobre a teologia da redenção. Tanto é que na minha Bíblia, na sua eu não sei, mas antes do versículo 15 tem um negrito que está escrito assim na minha Bíblia: súditos da justiça pela graça. O que é súditos? O que é a palavra súditos? Escravos, servos. Então Paulo está dizendo, olha, não estáis informado do que ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravos desde a quem obedeceis. Se você obedece à sua carne, se você obedece aos desejos da sua carne, você é escravo do pecado. Se você é daqueles crentes que diz, a carne é fraca, eu não consigo abandonar esse pecado, pastor, eu quero dizer para você que você se torna escravo. Você é um escravo do pecado, escravo de Satanás. E como escravo de Satanás, caminhando nesse caminho, dificilmente você vai ter a vida abundante na terra, e nem muito menos a vida eterna no céu. Mas ele continua dizendo, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que foste submetidos, vós fostes libertos do pecado. Vocês não é mais escravo do pecado. Quando vocês entregam a vida para Jesus, vocês se colocam debaixo daquele sangue que foi derramado na cruz por vocês, e vocês recebem a redenção, o selo do Espírito Santo em vocês, regenerados em Deus. Vocês não é mais escravos do pecado, mas agora, como livres do pecado, nós temos que nos tornar servos de Deus. Não tem como você ter liberdade total. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. E você está pensando, pastor, mas esse negócio de ser servo não podia ser outro termo que Deus,
poderia nos chamar, eu já expliquei sobre isso. Ele não nos trata como servos, como filhos. Mas uma coisa que nós precisamos entender no começo dessa mensagem, é que tem algumas parábolas que Jesus contou. Quando ele diz assim, entra no meu gozo eterno. Ele não chama pastor, líder, ou cristão, ou crente. Como é que é o nome que ele chama? Servo. Servo bom e fiel. Servo, entra no meu gozo. Então eu e você, nós precisamos ser servos do Senhor. E o interessante é que a maioria das palavras, principalmente no Novo Testamento, quando se lê servo, no nosso português, a palavra que mais explica doulos, que é essa palavra no grego, é exatamente essa, escravo. Homem de condição servil, um atendente. Então nós somos chamados pela Bíblia, ou por Deus, melhor dizendo, de seus servos. Servos de Deus. Se vocês permitirem, escravos de Deus. Escutei um amém aqui forte, aleluia. Porque não é legal falar escravo. Por mais que a gente não tenha um conceito de escravo no nosso Brasil, a gente não sabe o que é isso, né? Talvez é até mais fácil falar de escravo para nós. Mas numa cultura onde escravo, ele não tem vida, onde escravo ele não tem sonho, ele não tem um futuro que ele deseja. Talvez para nós é fácil falar amém para ser escravo de Deus, mas alguns nem isso conseguem. Porque há um paradigma muito grande que nós precisamos quebrar, irmãos. É um desafio e eu estou aqui sabendo desse desafio. Mostrar para você que você não foi salvo para sentar num banco de igreja, ficar engordando, recebendo palavra, recebendo bênção. Esse nunca foi o propósito de Deus com a igreja dele, nunca foi. Simplesmente salvar você porque você é bonitinho, porque você é bonzinho. E aí você vem para a igreja e todo mundo vai orar por você e Deus vai te abençoar do céu. Esse é um conceito errado. Eu não estou falando que Deus não abençoa, porque Ele é muito mais abençoador do que você pensa. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é abençoador, Ele é poderoso. Mas esse não é o propósito, nunca foi. Nunca foi. Com a igreja não. Quando Deus instituiu a igreja, quando Jesus veio à terra para instituir a igreja, não era o papel simplesmente de ser igreja em si mesma. Para ser um clube, para ser uma associação, uma organização sem fins lucrativos, para que reúne um povo em comum, simplesmente para que eles ficam nesse clube e vivam entre eles somente. Nunca foi o propósito de Deus isso. Nunca foi. Há uma responsabilidade que pesa sobre mim de ensinar você. E sobre você, de servir o reino de Deus. Irmãos, não dá esse conceito de cristianismo onde você só frequenta a igreja, onde você simplesmente vem à igreja sem servir o reino de Deus. Não dá para você ficar pensando no teu mundinho, na sua vida, no seu umbigo. Porque o Deus desse século está cegando o entendimento de muitos crentes, para não ver o propósito pelo qual Ele te salvou, pelo propósito que Ele formou a igreja. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22 e o versículo 23. Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22 e o versículo 23. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Aqui é o conceito realmente de escravidão. Aquele que foi chamado como escravo de um senhor, de um dono humano, ele está falando, você é livre no Senhor, você tem liberdade no Senhor, mas você pertence a um outro dono, ao Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, aquele que era livre, que não era escravo, quando se converteu, quando foi chamado por Deus, agora que você era livre, você se torna
Agora você se torna o quê? Ali está escravo também. Então todos nós encaixamos nessa segunda parte. Ninguém aqui era escravo de ninguém. Alguém já trabalhou de escravo para alguém aí num sítio, de escravidão? Alguém? Não, eu também não, nunca. Então nós não fomos chamados como escravo humano, mas escravo do pecado, sim. Quantos eram escravizados pelo pecado? Pela mentira, pelo orgulho, pela prepotência, pelo adultério, pela prostituição, imoralidade, pelos vícios. Mas nós fomos libertos desse pecado. Nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Nós somos libertos através do sangue de Jesus, mas nos tornamos servos de Deus. Deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos do Senhor. Versículo 23. Fostes comprados pelo mais elevado preço. Esse é o conceito que você e nós precisamos ter. E esse é o grande desafio da igreja do século 21. Irmãos, como o conceito de igreja está errado. E eu não estou aqui pregando contra a comunidade evangélica de Fernandópolis, do qual eu pastoreio. Eu sinto um pouco de orgulho, eu creio que eu e minha esposa nós sentimos um pouco de orgulho dessa igreja. Eu sei que não é fácil formar líder. Eu sei que não é fácil as pessoas se disporem a pagar o preço de andar em santidade e corresponder àquilo que nós falamos para que possa ser um líder. O requisito básico de ser um líder na casa de Deus. Mas ainda assim o Senhor tem dado homens e mulheres aqui que têm servido o reino de Deus com a sua vida, com a sua casa. Eu glorifico a Deus por isso. Mas eu acho que é muito pouco isso. Por exemplo, tem líder que não consegue formar líder. Eu estou falando para você, líder. Não consegue formar um líder. Alguma coisa você tem que mudar. Você tem que orar, você tem que ir para o colo de Deus, você tem que te ajoelhar todos os dias e chorar na presença de Deus o que está acontecendo com você. E talvez aqueles que formaram um líder não foi você que formou, porque a igreja foi crescendo. E nós, como pastores, nós fomos dando esse líder para você. Já foram formados para você. Mas eu não estou pregando para líder, mas porque talvez líder acha que já está servindo, então não serve para você essa mensagem. Eu quero dizer para você que serve para mim e para você. Eu quero saber qual líder que você formou, que você pegou lá, novo convertido, ou você converteu e ele se tornou um líder. Não aquele que já vem no processo de crescimento da igreja, que começou desde a minha casa. Ou 3 meses depois lá no Oeste. Que a maioria dos líderes vem desse tempo. É o grande desafio, porque hoje as pessoas vão para Deus para ser abençoadas somente. É difícil colocar na cabeça dela, vem para Jesus para você servir o reino. Para você pegar um pouco do tempo do teu trabalho, da sua vida e entregar na obra do Senhor. Colocar a sua casa à disposição do Senhor, o seu tempo, a sua vida, a sua dedicação. Não arruma rolo para minha cabeça não, pastor. Porque eu já sei o que você está querendo. Você quer folga, porque os outros trabalham para você e você não precisa ficar trabalhando muito. Esse é um conceito distorcido de Satanás na mente de muitos que pensam assim. Que desde o Velho Testamento, quando Moisés estava fazendo as coisas sozinho, ele atendia aquela filha do NPS ou dos bancos. O seu sogro Jetro falou para ele: o que você está fazendo, Moisés? Você vai morrer e vai matar o povo, porque você não consegue governar o povo sozinho, você não consegue abençoar o povo sozinho. Faz o seguinte, pega homens capazes e coloca de acordo com a sua capacidade, líderes de 30, de 50, de 100. Há homens que têm entendido o propósito para liderar na casa de Deus, servir o reino de Deus. E foi isso que Moisés fez. Quando eu vejo esse princípio funcionando também, quando Jesus vai multiplicar os pães. Jesus poderia multiplicar os pães e sair distribuindo, mas ele fez que sentassem em grupos, para que os grupos fossem atendidos. Há um princípio, irmãos, de pessoas que se convertem e se colocar à disposição do rei, daquele Senhor que é o dono seu, pôr a mão no arado e trabalhar para ele e servir o reino dele. Alguns querem ser profeta, dando profetizado para tudo quanto é lado. Outros querem ser usado só no nível mais alto. Não, pastor, esse negócio de servir o reino de Deus, pegar a cadeira, limpar chão, não é comigo não. Não é comigo não. Meu negócio é outro, eu já estou em outro nível.
Eu fui chamado para servir como pastor, como profeta, como pregador da palavra. Esse é o desafio. A igreja do século 21, as pessoas vêm para ser abençoadas e assiste a televisão. Assiste a televisão e vê se tem alguma pregação, fala que você tem que ser servo de Deus, que você tem que trabalhar no reino de Deus. Até porque, irmãos, tem liderança evangélica que é melhor ele não distribuir as pessoas como líder, porque ele tem medo de divisão, que as pessoas dão um tombo nele, porque tem pessoas más que vai fazer isso mesmo. Outros não fazem por orgulho, porque eles são possessivos. Eles querem que toda a igreja, ele tem 1000 membros, 2000 pessoas, mas ele quer que todo mundo passe e ele põe a mão na cabeça de todo mundo, para saber que ele é o dono da bênção. E por orgulho não faz isso. Você pode notar, quem é mais antigo na igreja sabe, aqueles que eram líderes na casa e hoje não estão mais conosco, se eles deixaram de ser líder, eles não permanecem na mesma igreja. Porque agora eles não estão mais numa posição de proeminência. Ele entendeu o que é serviço. É difícil. É difícil, não é? É difícil. E se ficam, parece que eles estavam a 100 por hora. Quando deixa a liderança, por algum motivo, eles ficam a 20 por hora. Agora não se envolvem mais. Agora não dá mais para ser líder, então eu não me envolvo mais. É simples assim. O conceito de servo na casa de Deus está corrompido. E entender que ser servo não é uma opção. Eu vou mostrar para você biblicamente, não é uma opção. Quando eu me converter, eu vou optar se eu vou ser servo de Deus ou não. Não é uma opção. É uma obrigação. Não tem como você ser cristão sem servir o reino de Deus. Não tem, irmão, não tem essa possibilidade. No Velho Testamento, os homens de Deus já tinham essa concepção. Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, quando Josué disse, eu e minha casa nós vamos servir, eu e minha casa nós vamos trabalhar para o Senhor. Que a palavra trabalho aqui, no nosso conceito, né, no Brasil é melhor. Então Josué estava dizendo o seguinte, eu e a minha casa, eu e os meus filhos, nós vamos trabalhar para o Senhor. Eu não vou vir aqui só para ser abençoado. Irmão, porque crente que não trabalha, dá trabalho. É verdade. Porque tudo está ruim. Porque você não sabe o trabalho que dá trabalhar. E aí você reclama de tudo. Nada está bom para você. Quando você não está envolvido no processo, você não tem responsabilidade. Aí é melhor falar, que você desconhece. Então é melhor criticar o som, criticar o ar-condicionado, criticar o pastor, criticar a pastora, criticar o ministério louvor. Não cumprimenta eu, esse povo lá é muito ruim. Tudo está ruim para você. Porque o crente que não se envolve, não é servo de Deus, acaba dando trabalho no reino de Deus. Deus nos redimiu para servirmos o seu reino aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, você não precisa abrir, né? E também, só anota aí se você tem costume de anotar. Paulo diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E aí o versículo 20, e que não sois de vós mesmos? Vira para o seu irmão e fala assim, você não sabe que você não pertence a você? Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Tiago capítulo 1, versículo 1 e Judas 1. Porque não tem capítulo, Judas 1, versículo 1. Todos eles, os discípulos de Jesus, entenderam que eles tinham que ser servos e não simplesmente crente e cristão. Eles começam assim, Paulo, doulos do Senhor Jesus Cristo. O que é doulos? Escravo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro diz assim, Pedro, doulos e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Escravo e o meu ministério de apóstolo. Tiago, isso aqui eu quero que você grava, Tiago e Judas, os dois eram irmãos de Jesus. Eu quero pegar esses dois como exemplo, porque Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria família, na sua própria casa. Precisou Jesus morrer para eles entenderem que Jesus era o Messias, o Cristo. E eles entenderam que eles não eram simplesmente irmão de Jesus.
mas eles se tornaram escravos de Jesus Cristo. Tinham essa consciência. Essa consciência na igreja primitiva era muito nítida. O que se perdeu foi com o passar do tempo, que a igreja de Jesus perdeu esse conceito. E as pessoas vêm para a igreja para ser abençoada. Quando você liga a sua televisão, você fala, meu Deus, eu quero um Deus desse, quem não quer? O cara era endividado, devia 1 milhão, agora ele está ganhando 2. A pessoa estava falida, agora ele está rico, milionário. Eu não estou falando que Jesus não pode fazer esse milagre de você, né, pagar suas dívidas quando tem arrependimento e eles prosperaram. Não estou falando que não pode. Mas o evangelho não é isso só. Nunca foi. Nunca foi, isso é metade. E quando é metade, ela se torna mentira. Porque ela tem que ser integral, o evangelho de Cristo. Então esse conceito, no Novo Testamento, da igreja, era muito nítido. E os discípulos de Jesus, eles sabiam disso. Lembra quando eu preguei sobre aqueles de fora não queriam se converter, eles tinham até medo de se converter. Por que eles tinham medo? Porque eles saberiam que teriam uma mudança de vida, eles teriam que mudar completamente o seu estilo de vida. E uma dessas partes é que eles deveriam servir o reino de Deus. Talvez eles seriam perseguidos por isso, de pregar o evangelho, de viver como um verdadeiro cristão naquele tempo. Jesus, Filho de Deus, nos deu exemplo. Põe para mim, Eric, fazendo um favor, Isaías capítulo 52, versículo 13. E depois 42, 1 também, fazendo um favor. Isaías 52, versículo 13. E depois 42, versículo 1. Vejam, o meu servo agirá com... Quem que você acha que é esse servo aqui? Ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. De quem que o profeta Isaías estava falando? Deus estava usando a boca do profeta. E Deus está falando, Jesus, meu servo. Não, mas Jesus não é filho de Deus? É. Mas como ele viria para a terra? Como? Servo. 42, 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Quando Jesus saiu das águas, quando ele foi batizado, uma voz saiu do céu. O que estava falando naquela voz? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, que a minha alma se comprasse. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Deus Pai chamou o seu filho de servo. E essa palavra em Isaías capítulo 52 é E-B-E-D. Tem acento no E, então pode ser Ebed, deve ser isso. E aí, sabe qual é a tradução também no Velho Testamento? Escravo. Servo especial. Naquele conceito ali era um tipo de escravidão como eram os levitas. Um servo, um levita ou um profeta. Porque quando Deus separava um profeta era para quê? Para obedecer em tudo a ele. O levita era consagrado ao quê? Totalmente, integralmente à obra de Deus. Então aqui no Velho Testamento dá essa ênfase de ser servo como um profeta, um servo especial, que é separado para aquilo e obedecer em tudo. Em Mateus 10, 45, quando Jesus já estava na terra, diz assim, porque o Filho do Homem, letra maiúscula, não veio para ser servido, mas veio para servo. Essa palavra aqui no grego é diakoneu, que vem a palavra diácono. E o que significa essa palavra? Um servo, um atendente. Alguém que tinha que ser usado para atender as pessoas. Então Deus falou que Jesus veria a terra como um servo. Pastor, mas ele não é o rei? Ele não é o Messias? Ele não é o ungido de Deus? Ele é tudo isso, irmãos. Mas a condição dele veio como um servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Diz que ele se esvaziou. Ele não usurpou ser igual a Deus, porque ele era Deus. Antes mesmo ele se esvaziou-se, tomando a forma de servo. E essa palavra é escravo.
Ele se tornou como doulos, escravo. Ele decidiu se tornar um escravo do Pai, para servir o reino de Deus, para servir o Pai aqui na terra. Agora, se Jesus é isso, um servo, eu e você não vamos ser. Você vê como é que não combina o que estão pregando hoje no século 21 por aí, e o que Jesus deixou para nós como igreja, como filhos deles. Não combina, irmãos. A igreja de Cristo não foi trazida à existência simplesmente para existir como um fim em si mesmo. Eu vou repetir. A igreja de Cristo não foi trazida ou criada ou formada por Deus, trazida à existência simplesmente para existir como um fim em si mesma. Nós não podemos ser uma igreja que se fecha entre nós e vamos viver aqui o clube do bolinha. Tem muita gente para ser salvo nessa cidade. Aonde você trabalha tem pelo menos 1 ou 2 ou 10 pessoas e eles não são salvos por você, por quê? Não, pastor, porque a Bíblia diz que algum já foi preparado para o inferno. Só se for na sua Bíblia. Você não sabe quem é? Está na testa dele escrito? É talvez que você não quer pregar o evangelho porque a tua vida não condiz com o que você prega. Aí tudo bem, né? É melhor você ficar calado, porque senão não vai escutar. Para ser crente igual você, eu prefiro ficar onde eu estou. Talvez seja isso. Mas se você realmente é um convertido no Senhor, é santo, na mente e no coração e nas atitudes, pode falar para essa pessoa o amor de Jesus para ela. Porque ela vai ser tocada, porque da tua boca vai sair unção do poder de Deus e vai tocar o coração da pessoa. A igreja de Cristo não foi trazida à existência simplesmente para existir com um fim em si mesma. Pelo contrário, o Senhor a criou com a intenção de cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Jesus? Mateus 28, versículo 19, versículo 20. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, você precisa entender. Ensinando-os a fazer o quê? A ser servo. Quem obedece em tudo? É o servo. Quem obedece em partes não é servo. Ele manda na vida dele, então ele não é escravo de Deus. Agora, não é só falar de Cristo. Não é só falar do amor de Jesus. Tem que discipular essa pessoa, fazer discípulo, levar ele ao batismo e falar uma coisa para ele: olha, você tem que aprender uma coisa, Jesus está te salvando para você servir o reino de Deus. Você tem que obedecer ele em tudo. Tudo que ele ordenar, você tem que ser como servo. É uma ordem ou não é? Ide e fazei discípulos e leve esses discípulos a ser servo, a obedecer em tudo. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês se aparecer, sair falando em língua, dando uma de bom naqueles que não são batizados no Espírito Santo, certo? Vocês receberão o poder do Espírito Santo, para quê? Para quê? Isso é minha testemunha, para vocês pregar o evangelho, para vocês dar exemplo, para vocês servir o meu reino, para ganhar outras vidas para mim, porque eu morri por todos. E é interessante que tanto Mateus 28, como Atos capítulo 1, versículo 8, são as últimas palavras de Jesus. Quantos concordam comigo, leitor da Bíblia aqui? São as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, as últimas. E as últimas palavras de recomendação, quando o pai ou a mãe vai despedir de um filho, que ele quer que grave, ele deixa para a última hora, fala: filho, escuta isso que eu estou dizendo, não faça isso, cuidado com isso, porque aquilo é importante. As últimas palavras que são importantes de Jesus para nós, os discípulos, é isso: serve o meu reino, façam discípulos, preguem o evangelho. Eu vou liberar poder sobre vocês, mas não é para que vocês se apareçam ou se sintam mais espirituais daqueles que não são batizados no Espírito, mas para que vocês sejam a minha testemunha, que vocês falem do meu reino, trabalhem no meu reino, preguem o evangelho, façam a diferença.
Parece que Jesus considerava o pregar o evangelho, né, o servir o seu reino, a própria existência da igreja. Eu penso nisso, irmãos, eu entendo assim. Se Jesus ensinou isso aos discípulos, se Jesus, nas últimas palavras dele, falou isso, eu entendo que a existência da igreja é para pregar, é para servir o reino. Não é para ser abençoado. E aí eu defino que não dá para ser um cristão se não estivermos envolvidos no serviço no reino de Deus. Repete comigo, não dá para ser cristão se eu não estiver envolvido no serviço do reino de Deus. Você pode servir o reino de Deus lá onde você trabalha. Não precisa ser só líder na casa de Deus. A sua casa pode servir o reino de Deus, abrindo para uma célula. Talvez nós não crescemos mais porque não tem como cuidar dessas pessoas, porque não tem casa, não tem líder. E o das 5 horas ninguém quer vir para encher. E senão, Deus mandava mais. Que o das 7h30 não dá mais, né? Aqui ainda cabe mais alguns de manhã. Mas o meu e o seu papel é servir, pregar o evangelho. João 21, de 15 a 17. Jesus chega-se a Pedro, Pedro, tu me amas. Não quero falar das palavras que foram usadas aqui, né? O ágape e o filos ou filéu. Eu não quero usar essas palavras no grego que Jesus usou com ele, curando o coração dele. Mas eu quero só falar sobre amor. Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Ele falou, então, se você me ama, faz o quê? Me adore. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Você me ama? Então me adore. Me exalte. Me glorifique. Eu não estou falando que nós não temos que fazer isso. Que nós somos criados para isso. Para adoração e dar prazer ao coração de Deus. Já falei sobre isso também. Por que nós somos criados? Mas uma responsabilidade. Pedro, tu me amas? Então, vai trabalhar. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Vai servir o meu reino. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas. E olha que o amor nessas duas primeiras aí era um amor, né? Ágape. E ele sempre respondia, tu sabes que eu gosto do Senhor. Mas mesmo assim, então já que você gosta de mim, apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Mesmo que esse amor aí apenas gosta de mim, apenas que é filéu. Tu sabes todas as coisas. E a Bíblia diz que Pedro ficou chateado porque Deus abaixou o nível de amor dele, né? Mas ele falou assim, tu sabes todas as coisas, sabe que eu, filéu, que eu te amo. E aí Jesus falou para ele, mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas. Não dá para ser cristão se você não entender que você tem que ser servo. Você tem que continuar trabalhando, tem que ganhar vidas para Jesus. Eu te pergunto, quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas estão na igreja e podem falar, olha, eu aceitei Jesus por causa desse irmão aqui, ó. Falou de Jesus, foi na minha casa, falou, pregou para mim. Eu vi a vida dele houve mudança. Quantos? Quantos você afastou de Deus? Pastor, não sei. Mas se Deus pudesse falar, quantos já, por causa do teu testemunho, já se afastou de Deus, hein? Tua arrogância, tua petulância, tua grosseria, o teu exemplo no trabalho. João 14,15 diz, se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Quem ama, obedece. E Jesus deu uma ordem. Quem ama Jesus aqui de verdade? O que está fazendo ainda que você não é um servo na casa de Deus ainda então? Não, pastor, eu sou, amém. Então não é você que eu estou falando para aqueles que não estão servindo em nada. Está na hora de servir o reino de Deus. Está na hora de ganhar vidas para Jesus. Porque talvez você tenha um desejo no coração de fazer missões. Ir lá para a África, eu não sou nada contra. Se Deus falar no nosso coração, nós te enviamos e tu sentamos lá na África. Mas você tem ganhado o teu, está próximo do teu? Hã? Um dia, Mindu sentou na minha sala. Eu vou falar. Pastor, eu vou largar a faculdade. Deus está me chamando para pregar o evangelho aí, ser missionário. Eu falei, pode parar. Não vai largar a faculdade de coisa nenhuma. Você não vai, isso aí foi um presente de Deus, você vai continuar. Quantas pessoas você levou para a célula? Engoliu? Então começa a fazer missão aqui.
Começa a ganhar vidas aqui. Aí na praça ele falou de Jesus. E hoje nós vamos estar batizando um porque você foi falar na praça. Certo ou não? Amém, irmão? Por isso está ligado aqui. É um jogador que está aí de fora, jogando no FFC. Ele decidiu ser batizado. Decidiu entregar a vida para Jesus, foi no encontro. E nós vamos batizar. Não era para ter esvaziado essa água aqui, que o meu irmão Bruno esvaziou. Não era, mas nós ligamos de novo aqui, irmão. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas é um fruto. Você está entendendo agora ou não? Aleluia. Tem que aprender a servir o reino de Deus. Ele foi lá na praça falar de Jesus. E você? E você? Você é o crente 007 lá no teu serviço, ou ele sabe que você é crente? Ou você é um camaleão? Não, lá eu me tomo o formato e a cor lá daquele pessoal, pastor. Aí quando eu saio na igreja, aí eu tomo a forma de crente de novo, com essa cara, e vem, paz do Senhor, aleluia. Hein, marido? Essa cara de crente que você vem aí, lavada. Você é grosso com a sua esposa. Hein, esposa, rixosa. Não é uma opção servir o reino de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, você não precisa também abrir. Mas Jesus está dizendo, a seara é grande, irmão, Fernandópolis é grande. O que é pouco? Poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que vão deixar de viver o seu mundinho, a sua vidinha, para servir o reino de Deus, para pregar o evangelho, para ganhar vidas para Ele, para colocar a minha casa e a minha vida à disposição do reino de Deus. Jesus está falando, a seara é grande, e eu digo para vocês, Fernandópolis é grande, tem muita gente para ser salva. E o que você está fazendo? Sentado em cima dos teus sonhos, dos teus objetivos, do teu trabalho e dos teus sonhos materiais. Eu quero dizer para você que você vai ser plenamente feliz e realizado quando você for servo no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar sobre você. Precisa pagar um preço para ser chamado de cristão. Eu quero concluir dizendo que Jesus deu uma ordem. Mas Ele é tão amoroso que Ele falou, vocês vão e vocês vão ficar sozinhos. Eu estou jogando vocês dentro da fornalha de fogo ou da arena com leões. Não. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Vocês não estão sozinhos. Eu vou, espera em Jerusalém. Não vai fazendo obra sozinho não. Eu dei uma ordem, mas espere porque eu vou capacitar vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão ser minha testemunha. Está na hora, irmão, de você acordar. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa quebrar esse paradigma maligno que está no seu coração. De simplesmente vir à igreja para ser servido. Nem Jesus veio na terra para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio amando a todos. Então não dá o luxo de você sentar e achar que está ótimo assim. Você precisa servir o reino de Deus. As pessoas onde você trabalha precisam saber que você é um cristão e que você está convidando a eles, que você está chamando, que você se coloca à disposição deles para orar por eles. Eu não sou salvo por boas obras, mas eu sou salvo para fazer boas obras. Quando Jesus disse, servo bom e fiel entra no meu gozo, porque eu tive fome, você me deu de comer. Porque eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava nu e você me vestiu. Aí eles disseram, mas Jesus, quando a gente viu nu, cego ou preso? Quando vocês fizeram um daqueles pequeninos lá na terra. Entra, meu servo, porque serviu o meu reino. Você tocou em vidas, você salvou vidas. Você foi um instrumento de Deus. Como eu disse, eu não estou bravo com vocês. Mas esse paradigma demoníaco tem que ser quebrado em nome de Jesus nessa casa. Você não pode vir apenas e servir o reino de Deus. Eu quero dizer para você que tem ministério na casa de Deus. Professores de criança, ministério de louvor. Porque talvez isso aqui, a pastora tem falado para vocês, entra no mecânico, porque você gosta, você tem um dom. E simplesmente não é servir o reino. Exercer o ministério não necessariamente é servir o reino de Deus.
Você precisa ganhar vidas para o Senhor. Você precisa tocar em vidas. Você precisa trabalhar para o Senhor. Você precisa dar tempo para Ele. Você precisa colocar o seu tempo e a sua casa à disposição dEle. Porque lá no céu não vai precisar mais disso, meu irmão. Ah, pastor, quando eu estiver no céu eu trabalho. No céu não vai precisar de trabalho. No céu eu vou gozar a vida abundante, a vida maravilhosa que vai ter lá no céu. Está na hora de você se dedicar mais. Você parar de se preocupar com os teus sonhos pessoais. Você percebe quanto mais você busca os teus sonhos pessoais, você não é realizado. Quando você observou isso? Quanto mais você busca os teus sonhos, e aí você realiza um sonho profissional ou um sonho material, e você não preenche, porque isso não preenche você, meu irmão. O cristão verdadeiro só vai ser pleno de alegria quando você estiver servindo o reino de Deus. Como Paulo disse, é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Aprende isso hoje em nome de Jesus. Não tem como dissociar a vida cristã do serviço na obra de Deus. A tua vida como cristão só terá sentido se você cumprir esta ordem de Deus, de Jesus Cristo. Eu quero terminar fazendo um apelo. E eu não quero empolgação, não quero que você venha por nenhum outro motivo a não ser o Espírito Santo tocar no seu coração. O Ministério do Louvor pode estar subindo aqui, mas eu quero fazer um apelo muito específico nessa manhã. Você que o Espírito Santo falou no teu coração, eu queria que você viesse aqui na frente e rasgasse seu coração diante de Deus e dizer: Deus, eu quero ser um servo na tua casa, eu quero servir o teu reino, eu quero ser um escravo, eu quero obedecer. Eu não tenho obedecido. Pastor, eu não tenho tempo. Irmão, eu quero dizer para você que para mim, você pode até me comover, dizendo: pastor, eu não tenho tempo. Eu vou falar para mim, vou falar para o senhor a minha agenda. Olha, eu acordo uma hora, eu faço isso, eu acordo uma hora, eu faço isso, faço isso. Olha, para mim, você pode até me comover, dizendo que você é uma pessoa muito ocupada. Você é uma mulher muito ocupada. Você pode até: pastor, eu tenho limitações. Eu tenho problemas físicos, eu não consigo, eu tenho uma enfermidade. Vocês conhecem aquele Nick, não conhece? Aquele que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas. Ele ganhou milhões de pessoas para Jesus. Ele não parou na sua limitação. Ele venceu a sua limitação. Então a tua desculpa, para mim, talvez eu possa até ficar comovido de alguma forma. Mas para Jesus, eu acho que essa não vai colar, essa desculpa. Pastor, hoje eu estou focado nos meus estudos, então eu não tenho tempo para servir o reino de Deus. Eu quero dizer para você que o servir é para todos. A partir do momento que você foi salvo em Cristo Jesus, se tornou um cristão, você precisa servir o reino de Deus. Você precisa tocar em vidas. E no teu trabalho, você pode ser um grande servo de Deus, representar o reino de Deus lá no teu trabalho. Todo mundo que entra e fala com você, você pode dar um bom exemplo e glorificar o nome do Senhor. Hoje nas escolas nós temos adolescentes falando de Jesus. Eu dou glória a Deus por isso. Adolescentes falando, né, jovens na faculdade, no intervalo, fazendo lá uma mini célula, ou levando a palavra. Você não pode chamar de célula, né, mas está tendo. Eu lembro que uma professora, o Caleb começou a levar a Bíblia e ler na escola. Uma professora começou a falar que a filha dela estava vindo numa igreja e mudou o comportamento de uma amiga dela, da filha, enfim. Ela pediu uma Bíblia de presente para o Caleb. Aí nós arrumamos uma Bíblia e falei: faz uma dedicatória. Ah, não, pai, faz uma dedicatória para a professora, rapaz, escreve aí. E aí quando eu fui lá na reunião, essa professora nem estava conversando comigo, mas ela entrou, ela me viu, ela me chamou e falou: ah, um sorriso desse tamanho. Olha, eu sou a professora que recebia a Bíblia de presente do Caleb. Falei: amém, glória a Deus. Só falta ler, aleluia. Mas vai ler em nome de Jesus, eu creio que vai ser bênção na vida dela. Eu creio que ela já está lendo. Hã? Ela lê muito. Não entendi. Ela já leu, já. Está lendo. Ela está lendo aí, glória a Deus. Bom, nós temos que fazer diferença. Não importa a tua idade. Agora é só exemplo bom hoje, meu filho. Ó, eu lembrei de outro agora.
professor de... Você fez o trabalho para mostrar para ele, né? Professor de geografia entrou falando sobre evolucionismo. Ou alguém perguntou, puxou o assunto na sala e ele disse que nós viemos do macaco mesmo. Caleb, que ele é um pouco tímido, ele levantou a mão, glória a Deus. Falou, não, essa tese, aí ele começou, melhor do que eu, essa tese não é provada e não sei o que, tá. Aí o professor falou, quem te falou, menino? Ele falou, eu vou trazer para o senhor. Aí ele fez a pesquisa, imprimi para ele, falei, agora você entrar com muito amor lá, professor, sem briga, você não está aqui para discutir com ele, nem mostrar que ele não sabe, mas você mostrar a tua fé. Levou um trabalho com ele, discutiu com ele. E eu tenho certeza que a semente foi no coração daquele professor. O que você está fazendo para servir o reino de Deus? Você é realmente o embaixador de Cristo aqui na terra? Se você foi tocado pelo Espírito Santo, não por mim, eu queria que você viesse aqui na frente, se ajoelhar. Se você não conseguir ajoelhar, não tem problema, pode ficar em pé. Mas fala, Pai, eu entendi, eu quero servir o teu reino, estou disposto, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero servir o teu reino, eu quero dar testemunho, eu quero falar do teu amor, eu quero ganhar vida para o Senhor, eu quero levar gente para a célula, eu quero dar trabalho para o meu líder, eu vou encher a célula dele lá, ele vai se virar para multiplicar aquela célula. Quantos quer vir aqui na frente? Vem aqui fazendo um favor, eu quero orar por você. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Que esse conceito diabólico de igreja, de líderes espirituais que estão atraindo as pessoas para receber bênção, Deus, seja quebrado isso nessa manhã. Não que o Senhor não abençoe, até pelo contrário, nós temos visto que o Senhor é um Deus abençoador nessa casa. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor tem prosperado essa casa, o Senhor tem realmente abençoado muitas vidas. Mas Deus, o que o Senhor precisa de nós não é líder, é ser servo. O Senhor não precisa de líderes de célula, o Senhor precisa de servos. O Senhor não precisa de ministros, músicos, o Senhor precisa de servos. O Senhor não precisa de dançarinos ou dançarinas, o Senhor precisa de servo. O Senhor não precisa de pastor simplesmente, o Senhor precisa de servos. Aquele que vai servir o teu reino, que vai pagar o preço pela tua obra, que vai se dedicar inteiramente em servir o teu reino. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, ajoelhados em pé diante da tua presença. Espírito Santo, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo nessa manhã, nessa casa. Pai, eu quero te pedir que não fique só nisso. Não fique apenas numa ministração que eles vieram à frente e esquecem. Mas que eles possam sair daqui como escravos do Senhor. Decidir colocar a sua vida, a sua casa, o seu tempo em serviço do teu reino. O seu carro, o seu dinheiro a serviço do teu reino. Porque essa é a essência do ser humano na tua presença. Essa é a essência dos redimidos. Essa é a responsabilidade daqueles que foram lavados e remidos do teu sangue. Pai, eu quero ser servo do Senhor e não apenas pastor. Eu sou o primeiro que coloco no seu altar. Eu quero servir o teu reino. Eu quero ser escravo por excelência. Servos da orelha furada. Servir o Senhor por amor e não por obrigação. Servir o Senhor não porque eu tenho apenas um chamado, mas porque eu amo a tua obra, porque eu amo o Senhor. Em nome de Jesus, faça a tua oração.